Fala, meus amigos engenheiristas, beleza? Bom, o vídeo de hoje está show de bola. Vou explicar para vocês por que refrigerador Frost Free Duplex, isso mesmo, duas portas, gela em cima e embaixo não. Porém, antes de começar a explicar sobre o vídeo, vou pedir para vocês, está gostando do nosso canal? Inscreva no nosso canal, caso você não tenha inscrito. Ative o sininho de notificações, deixe o like e bora para o vídeo. Roda a vinheta. Pessoal, vou explicar para vocês por que o refrigerador Frost Free Duplex gela em cima e embaixo não. Por que isso acontece? Se você gostou do vídeo, não esquece não, dá uma força no nosso canal, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seus comentários abaixo. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender como que funciona o refrigerador Frost Free Duplex. Então o Duplex é duas portas. Nós estamos aqui com o refrigerador, fiz esse desenho, a parte de cima de congelados, a parte de baixo resfriados. Qual que é a diferença do refrigerador Frost Free com o convencional? Primeiro, o formato do evaporador, ele é todo aletrado, umas aletas aqui. E a troca de ar, diferente do convencional, a troca de ar é forçada, ou seja, tem um ventilador aqui dentro que força a circulação de ar, uma convecção forçada. Ele sopra o ar frio vai descer por essa portinha aqui e soprar para baixo. Aqui embaixo tem esse componente, parece um termostato, possui mínimo e máximo. Esse componente chama damper. No nosso canal aí, se você não viu, tem um vídeo explicando como que funciona esse damper. Beleza? E passo a passo explicando, desmontando e o funcionamento desse damper. Como que ele funciona? É um termostato, porém só mecânico. Ele abre e fecha a portinha de passagem para o ar descer. A capaz de resfriar, a temperatura está baixa, ele tem um bulbo, bulbo sensor, no qual ele vai fechar essa porta, não deixa o ar passar para baixo. A temperatura vai subir, ele vai abrindo e deixa o ar passar. Ele é somente mecânico, dessa forma que o damper funciona. Beleza, o refrigerador Frost Free, duas portas duplex, o evaporador é diferente. Bom, Frost Free, normalmente os vendedores falam, o meu Frost Free não precisa de descongelar, não faz gelo. Pessoal, Frost Free forma gelo sim, porém não precisa você descongelar. Por quê? O degelo é automático. Primeiro quero que vocês entendam por que forma gelo no seu evaporador, no seu congelador. O ar que está no ambiente tem água, isso é gasoso, que é a umidade. Então essas gotículas de água, esse vapor de água, ao entrar em contato com essa superfície do evaporador, que está abaixo de zero, que a água congela 0 graus, ele está em estado de vapor, quando entra em contato com a superfície, forma um cristalzinho de gelo. E no caso do Frost Free, a troca de calor é forçada pelo ventilador. Ou seja, o ar que está aqui dentro entra em contato com a superfície muito mais rápido comparado com o refrigerador convencional. Então forma gelo, forma e muito mais rápido com uma geladeira convencional, uma geladeira simples. Então começa a formar o gelo. E tem que descongelar. Por quê? Se o cara tem que descongelar, vai bloquear tudo aqui de gelo, vai atrapalhar na troca de calor, bloqueia de gelo aqui no gelo embaixo. Você, o cliente, precisa descongelar? Não. Por quê? No refrigerador Frost Free tem uma resistência elétrica que o degelo é forçado, então tem uma resistência. Essa resistência é acionada automaticamente por um outro componente chamado timer. É esse carinha aqui, ó. Um timer que ele pode ser de 12 horas ou 8 horas, ou seja, a cada 12 horas ele liga a resistência esquenta, descongela o gelo e depois volta a ligar o compressor para gelar de novo, ou 8 horas. Então, esse degelo é automático. Às vezes você está perguntando por que minha geladeira faz aquele barulho, né? Principalmente de madrugada, parece um bicho aqui dentro aqui. É na hora do degelo, está tudo bloqueado de gelo. Quando liga a resistência, dá aquela dilatação, vai quebrando as paredes do gelo. Então é normal o refrigerador Frost Free Duplex, tá? Até no Frost Free normal de uma porta também dá aqueles barulhos na hora do degelo. Isso é normal. Então dessa forma que funciona o Frost Free. Porém, tem alguns componentes de proteção. Vou entender agora o diagrama elétrico. Depois vai discutir por que a geladeira gela em cima e embaixo não. Bom, então aqui eu tenho um diagrama elétrico, tá? De um refrigerador Frost Free Duplex.
Esse aqui é com um timer mecânico. Lembra que eu tenho um timer mecânico com uma placa eletrônica. Quando eu tenho placa eletrônica, não tem timer. A própria placa eletrônica conta esse tempo de gelo. Não vai ter termostato, não vai ter metal. Tá? Eu vou explicar o funcionamento desse e depois explico da placa eletrônica. Então a corrente elétrica vem por aqui, passa no timer. O timer, como que ele funciona? Tem que ser alimentado nessa parte azul e nessa parte amarela, com um motorzinho para ele ficar girando aqui dentro, fica girando aqui, ó. E ele faz o barulho para mudar os contatos. É lógico que vai demorar ou 8 horas ou 12 horas. Então ele está fechado o contato para cá. Quando esse contato fica para cá, além de alimentar o motorzinho, ele manda sinal para ligar o compressor. Fica funcionando a parte de refrigeração. Passando as 12 horas, esse contato abre aqui e fecha aqui. Abre esse contato e fecha o contato para ligar a resistência de degelo. E assim por diante. Bom, o que acontece? Como que funciona a parte de degelo? Esse time, ele é somente mecânico, ele pode estragar. Se ele estragar nessa posição, a resistência fica ligada direto. Porém, tem alguns componentes que não vão deixar ela ficar funcionando direto. Quais componentes? Primeiro é o bimetal, que é essa pecinha aqui, ó. Esse metal tem que ficar bem difícil lá no evaporador. Por isso, alguns modelos têm uma abraçadeira que trava e fixa. Como que ele funciona? A gente também tem um vídeo explicando o funcionamento do bimetal no nosso canal. Tá? Ele normalmente, temperatura ambiente, se eu testar aqui, ele não dá continuidade. Somente quando for mais gelo, ele deixa mandar sinal para a resistência. Ou seja, a sua função é garantir que a resistência de degelo só vai ligar se tiver formação de gelo no evaporador. Mas ele fica ligado em série com a resistência. Além disso, se caso o pimental também falhar ficar colado, a resistência vai ligar direto. E se ela ficar ligada direto, a resistência vai aquecer demais o evaporador, a parte interna do gerador, e a geladeira não é projetada para ser um forno. Aquelas partes normalmente dentro da geladeira é de plástico. Vai esquentar, pode até pegar fogo. Para isso, os fabricantes desenvolveu um ou outro componente para proteger o exterior da geladeira. Esse componente é o termofusível ou um fusível térmico. Se caso aquecer demais o interior do refrigerador, esse componente parece ter sua temperatura, a pontinha preta ou vermelha, ou pode ser desse modelo assim. Ele vai romper, se esquentar demais lá dentro, não deixando ficar ligado direto à resistência, protegendo o interior do refrigerador em caso de alta temperatura. Beleza? Então essa é a parte da resistência. E aqui alguns modelos tem um ventilador, tem esse ventiladorzinho aqui. Alguns modelos têm dioptor duplo. E na porta aqui, ó, uma parte de cima, da porta de cima para controlar o ventilador e outro para controlar a lâmpada. Então é esse dioptor. Quando eu fecho a porta, o ventilador liga. Abrir a porta, o ventilador desliga. Lembrando que não é todos refrigerador que tem esse componente aqui. Mas a gente tem que funcionar dessa forma. Beleza. Entendendo o funcionamento, tá? O que vai acontecer? Imagina que a geladeira gela em cima e embaixo não. Primeira coisa, tem alguma coisa a ver com gás? Não, não tem nada a ver. Está funcionando normal, está gelando, mas somente a parte de cima. É o compressor? Não, só não estaria gelando. É o protetor térmico? Não. É o termostato também? Não. O que pode ser? Pode ser o ventilador para o sol para baixo? Pode ser o ventilador. Então em cima gela e embaixo não. Primeiro, pode ser o ventilador? Pode. Pode ser esse damper que travou fechado, não deixa o ar passar para baixo? Pode também, pode ser o damper. Bom, quem controla o ventilador não é esse interruptor da porta? Se esse interruptor estragar, vai ligar o ventilador? Não, não vai soprar para baixo também não. Então pode ser o interruptor da parte superior? Pode, interruptor porta superior. Bom, se a resistência não ligar, vai encher de gelo aqui, ó. Bloqueando de gelo, não gela embaixo. Então se a resistência queimar, vai parar de gelar embaixo? Vai. Então pode ser resistência? Pode. Então, vou colocar outro, resistência. Então pode ser resistência. O que está enchendo com a resistência? O bimetal. Se o bimetal estragar, que é essa pecinha aqui, vai parar de esquentar e vai parar de derreter o gelo? Vai. Então vai bloquear aqui. Pode ser o bimetal? Pode ser o termofusível? Pode ser o timer? Pode. Então pode ser todos os componentes que servem para a resistência. Então pode ser o bimetal,
pode ser termofusível ou fusível térmico, também conhecido. Pode ser o timer. O que mais pode ser? Bom, vou entender por que forma gelo. O gelo é formado por causa do ar que é no ambiente. Se a borracha da porta estiver ruim, a gacheta, entra muito ar. Se entrou muito ar, bloqueia muito de gelo. Então, se a borracha da porta estiver ruim, vai acontecer isso também. Então, a borracha da porta, o gacheta, com a borracha. Se o cliente toda hora deixa a porta aberta, tem mania de deixar a porta aberta, entra muito ar, bloqueia de tirar esse equipamento sem defeito nenhum. É a forma que está sendo utilizada aquele equipamento. Então, porta muito tempo aberta, cliente, mau uso do cliente. Vai acontecer isso? Vai também. Então, pode ser mau uso do cliente. Então, olha o tanto de coisa que pode ser. Tem mais um item. Quando essa água liga, a gente vê se essa água derrete. Atrás da geladeira aqui, tem um dreno, uma bandeja de dreno, esse dreno é canalizado, a parte de trás, e cai em cima do evaporador. Se esse dreno estiver com sujeira, essa água não vai escorrer. E vai ficar formando aqui congelado de novo, cheio de gelo. Então, o dreno entupido, pode acontecer isso, pode, joga uma água quente nesse dreno e passa com a sonda para desentupir o dreno. Então, dreno entupido. Também causa isso. Então, olha o quanto de coisa pode ser, tá? Geladeira gela em cima e embaixo não. Isso estou falando com vale. Pode ser ventilador, damper, interruptor da porta superior, resistente de gelo, bimetal, termofusível, talho, raio da porta, dreno entupido. Tá? E quando tem placa eletrônica, qual que é a diferença da placa com relação ao timer? Quando tem placa não tem timer, não vai ter bimetal e não vai ter termostato, vai ter sensores de temperatura, pode ser desse modelo ou desse modelo aqui também, desse modelo. Então, no lugar do bimetal é um sensor de degelo. Pode ser um sensor de degelo? Pode. Tá? Pode ser a placa eletrônica comando de sinal também? Pode ser a placa comando de sinal. Então pode ser todos esses componentes, ou sensor de temperatura estragado ou a placa estragada também. Pessoal, eu espero que você tenha gostado da dica e tenha entendido o funcionamento do refrigerador Frost Free. Tá? Cada componente desse, como testar, nós temos um curso completo que ensinamos como testar todos esses componentes. Tá? Se você gostou, pega a oportunidade não, entre na Treinatec BH Curso e faça o nosso curso completo. Em refrigeradores Frost Free, o sensor de temperatura, também chamado de sensor de degelo ou sensor termistor, é um componente essencial para o correto funcionamento do sistema. Ele monitora a temperatura interna da geladeira e do freezer, controlando o ciclo de resfriamento e o processo de degelo, impedindo a formação excessiva de gelo. Função do sensor de temperatura. 1. Monitoramento da temperatura. O sensor detecta a temperatura tanto no compartimento do refrigerador quanto no freezer. 2. Controle do ciclo de resfriamento. Com base na temperatura detectada, o sensor envia sinais para a placa eletrônica, que, por sua vez, controla a atuação do compressor e do ventilador. E 3. Controle do processo de degelo. O sensor também monitora a temperatura durante o processo de degelo, garantindo que a geladeira não fique com gelo excessivo. Importância do sensor. Um sensor de temperatura defeituoso pode levar a diversos problemas, como 1. Formação de gelo. Se o sensor não detectar corretamente a temperatura, o ciclo de degelo pode ser interrompido ou não ocorrer, resultando em acúmulo de gelo. 2. Aumento do consumo de energia. Um sensor defeituoso pode fazer com que o compressor trabalhe mais do que o necessário para manter a temperatura interna, aumentando o consumo de energia. E 3. Falhas no sistema de resfriamento. Em casos mais graves, um sensor defeituoso pode levar a falhas no sistema de resfriamento, comprometendo a eficiência da geladeira. Tipos de sensor. Existem diferentes tipos de sensores de temperatura, como 1. Sensor termistor, NTC, PTC, é o tipo mais comum, que varia sua resistência em função da temperatura.
2. Termopar. Usa dois metais diferentes para gerar uma tensão em função da temperatura. E 3. Sensor de resistência, RTD. Varia sua resistência em função da temperatura, com maior precisão que os termistores. Como testar o sensor? O teste do sensor de temperatura pode ser feito com um multímetro, verificando a resistência do sensor em diferentes temperaturas. Se a resistência não variar de acordo com a temperatura, o sensor pode estar com defeito. Conclusão: o sensor de temperatura é uma peça fundamental para o funcionamento correto de uma geladeira frost-free, e seu correto funcionamento é essencial para evitar problemas como formação de gelo, aumento no consumo de energia e falhas no sistema de resfriamento. A tabela de sensores dos refrigeradores Electrolux varia conforme o modelo, mas geralmente inclui sensores de temperatura e sensores de degelo. Os sensores de temperatura monitoram a temperatura interna para garantir o resfriamento adequado, enquanto os sensores de degelo controlam o ciclo de degelo, evitando o acúmulo de gelo. Sensores comuns. Sensor de temperatura, responsável por medir a temperatura interna do refrigerador e freezer, enviando informações para a placa eletrônica controlar o compressor e manter a temperatura desejada. Sensor de degelo. Detecta o acúmulo de gelo na serpentina do evaporador e ativa o ciclo de degelo para removê-lo, evitando perda de eficiência e mau funcionamento. Modelos e sensores específicos. Refrigeradores Electrolux com frost-free. Geralmente possuem sensores de temperatura e degelo tanto na parte do refrigerador quanto no freezer. Modelos com tecnologia Cycle de Frost. Podem ter sensores de temperatura e degelo, mas o ciclo de degelo é mais simples. Localização dos sensores. Sensor de temperatura. Geralmente localizado dentro do compartimento do refrigerador e freezer, próximo à serpentina do evaporador. Sensor de degelo. Normalmente localizado na serpentina do evaporador ou próximo a ela, tanto na parte do refrigerador quanto do freezer. Observações. 1. É importante verificar o manual do seu modelo específico de geladeira Electrolux para obter informações detalhadas sobre os sensores e suas localizações. 2. Em caso de falha em algum sensor, o refrigerador pode apresentar problemas como temperatura inadequada, acúmulo de gelo ou mau funcionamento do ciclo de degelo. E 3. Se você suspeitar de problemas com os sensores, é recomendável procurar assistência técnica especializada da Electrolux para diagnóstico e reparo. A tabela de conversão de resistência e temperatura para sensores Electrolux, especificamente para geladeiras, pode variar dependendo do modelo e do tipo de sensor utilizado, geralmente NTC com 5K ou 10K. É importante verificar o manual do seu modelo ou consultar um técnico especializado para obter a tabela correta para o seu equipamento. Sensores NTC e sua relação com a temperatura. 1. NTC, Negative Temperature Coefficient. Sensores NTC têm resistência elétrica que diminui com o aumento da temperatura. 2. Comportamento. A resistência diminui à medida que a temperatura aumenta, e vice-versa. E 3. Aplicações. São usados em sistemas de refrigeração para monitorar e controlar a temperatura, garantindo o bom funcionamento do aparelho. Como encontrar a tabela? 1. Verifique o manual do seu refrigerador. O manual do seu modelo Electrolux pode conter a tabela de conversão específica para o sensor utilizado. 2. Consulte um técnico. Um técnico especializado poderá fornecer a tabela correta ou auxiliar na identificação do sensor e suas características. E 3. Busque online. Em alguns casos, é possível encontrar tabelas de conversão em fóruns ou sites especializados em reparos de eletrodomésticos.
Informações importantes. 1. 5K ou 10K. Os sensores mais comuns em geladeiras Electrolux são NTC de 5K ou 10K, onde o número representa a resistência do sensor a uma determinada temperatura, geralmente 25 graus Celsius. 2. Calibração. Sensores podem precisar de calibração para garantir leituras precisas. E 3. Substituição. Se precisar substituir o sensor, certifique-se de adquirir um modelo compatível com as especificações do seu refrigerador. Timer degelo é uma peça presente em geladeiras que automatiza o processo de degelo, evitando o acúmulo de gelo no congelador e garantindo o bom funcionamento do aparelho. Ele atua como um interruptor, ligando e desligando o sistema de refrigeração e o aquecedor de degelo em intervalos regulares, geralmente a cada 8 horas, para evitar a formação excessiva de gelo. Como funciona o timer degelo? 1. O timer possui um mecanismo que, após um determinado período, normalmente 8 horas, aciona um interruptor que desliga o compressor e liga o aquecedor de degelo. 2. O aquecedor derrete o gelo acumulado no evaporador, e a água resultante escorre para um reservatório, onde é evaporada. E 3. Após o término do degelo, o timer religa o compressor, retomando o ciclo de refrigeração. Importância do timer degelo. 1. Evita o acúmulo excessivo de gelo. O acúmulo de gelo no congelador pode comprometer a eficiência da refrigeração e aumentar o consumo de energia. 2. Facilita o descongelamento. O timer automatiza o processo de degelo, evitando que o usuário precise fazê-lo manualmente com frequência. E 3. Garante o bom funcionamento do aparelho. O degelo regular ajuda a manter a geladeira funcionando de forma eficiente e prolonga sua vida útil. Modelos de timer degelo. Existem diferentes modelos de timers de degelo para geladeiras, como os da Electrolux e Brastemp, por exemplo, cada um com suas características e especificações técnicas. É importante verificar o modelo e a voltagem corretos para a sua geladeira ao substituir a peça. Observações. Em alguns modelos de geladeiras frost-free, o processo de degelo é totalmente automático e não requer intervenção do usuário, sendo controlado por um sistema eletrônico. Se a sua geladeira não for frost-free, pode ser necessário realizar o degelo manual ocasionalmente, seguindo as instruções do fabricante e utilizando os acessórios corretos.